Comigo na bancada, sentado hoje, excepcionalmente à minha direita, porque olha como é que ele veio elegante. Então eu coloquei ele à minha direita. Com essa elegância, tinha que ficar aqui à direita. Leandro Ferreira, nosso professor economista. Também aqui Rodolfo Maris, Mônica Rosenberg e a temida delegada doutora Raquel Galinatti. Parabéns pelo excepcional trabalho diuturno que faz na Secretaria de Segurança Urbana de Santos. Não dá bola para invejoso. Obrigada, professor. Um grupo de indígenas invadiu o Congresso Nacional em Brasília e foram contidos com gás de pimenta pela Polícia Militar do Distrito Federal. Que falta de educação! O grupo participava da Marcha do Acampamento Terra Livre, mobilização indígena, que acontece desde o último final de semana. O grupo marchou em direção ao Congresso Nacional e, ao chegar em frente à Câmara dos Deputados, avançou e rompeu as grades de proteção que cercam o prédio. Em nota, a Câmara afirmou que eram cerca de 1.000 indígenas. Que loucura! Quem está podendo acompanhar também pelas imagens está vendo uma loucura total. Bomba de gás lacrimogêneo. Durante o confronto, a deputada Célia Chacriabá, Célia Chacriabá, do PSOL, acabou também atingida por gás de pimenta e bombas de efeito moral. A deputada prestou depoimento na Polícia Legislativa da Câmara e depois recebeu pronto atendimento médico. Afinal, ela passou mal. Vamos debater o que é isso. Leandro Ferreira, se puderem mostrar as imagens, se isso seria uma tentativa de golpe, uma tentativa de desestabilizar o funcionamento de um dos poderes, ou apenas uma manifestação, uma catarse durante um protesto? Qual a sua sincera opinião? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos meus colegas aqui da bancada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Recomendo aqui para toda a nossa audiência que nessa sexta-feira, né, possa relaxar. Hoje tem show do Gilberto Gil em São Paulo. Acho que é uma ótima oportunidade. Agora, a respeito desses protestos em Brasília, Capês, você sabe que eles ocorrem todo ano, né? No mês de abril, o acampamento Terra Livre, organizado pela a PIB, que é a Associação... É porque, Leandro, o 19 de abril é o dia do índio, não é? É o Dia do Índio, embora seja uma data que não é exatamente reivindicada por esse público, pelas etnias, né? Mas é uma época importante em que ocorrem esses protestos indígenas em Brasília e eles são recorrentes, eles ocorrem todos os anos. Tem lá um espaço onde eles ficam, tem a marcha que está marcada, avisada para a polícia, né? Avisada para as autoridades, e eles vão lá com pautas de reivindicação, mas nos termos da discussão, nos termos da prática dos povos indígenas, que é, inclusive, de reivindicar o seu direito originário pela ocupação dos espaços, né? Então, essa foi um episódio que, infelizmente, terminou com bombas, mas que eu vejo que não se assemelha em nada a qualquer insinuação, Capês, de golpe de Estado, de ocupação de poderes e coisas que o valham, né? Muito pelo contrário. Eu acho que se tem alguém ocupando algo que é de outra pessoa, somos nós, brancos ou de etnias oriundas da Europa, né? Que estamos em terras que são originalmente dessas pessoas que estão aí em Brasília fazendo a sua luta por direitos, dentre as quais se incluem, por exemplo, um maior número de demarcação de terras indígenas, né? Maior compreensão da sociedade do que significa, por exemplo, o marco temporal e, evidentemente, o direito a todos os serviços com qualidade que todos nós desejamos que sejam prestados pelo serviço público. Mônica Rosenberg, eu me lembro da belíssima canção de Baby Consuelo, em 1985. Todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Eu sou a favor, Leandro, concordo, acho que sou a favor da demarcação das terras, mas o marco temporal já foi fixado pela Constituição, né? Não adianta o Supremo querer ampliar além do que já era em 5 de outubro de 88. Pelo menos é o que diz a Constituição. Mas o que você achou dessa manifestação, Mônica Rosenberg?
Pois é, Capês, boa tarde a você que está aí nos acompanhando nessa sexta-feira. Mais importante do que discutir esse direito dos povos indígenas e essa questão do direito dos povos originários, até porque eu, como judia, estou vendo como está sendo difícil lá em Israel a discussão, saber quem chegou primeiro, e acho que é uma discussão que acaba sendo um pouco estéril. O que eu gostaria de analisar é, isso é o que acontece quando você tem gente invadindo lugares que deveriam ser quase sacrossantos e a gente está pedindo anistia para essas pessoas. Não pode a mensagem de que tudo bem invadir o Congresso, seja com a pauta dos seus direitos originários que podem ou não ser válidos, seja com a pauta de vamos reverter a eleição porque houve fraude, porque aquilo tudo está errado e nós não vamos reconhecer, seja qual for a pauta, válida ou não pode invadir o Congresso, não pode ocupar esses espaços, não pode chegar com violência para os prédios, para os espaços que representam a democracia no Brasil. Esses espaços têm que ser respeitados acima de tudo. E aí, quando a gente está discutindo que nós vamos anistiar um grupo porque fez A, B ou C, a mensagem que a gente está passando é uma mensagem de impunidade para quem faz esse tipo de coisa e não pode. Vai começar a virar a festa da invasão do Congresso e isso é muito perigoso para o Brasil. Muito bem. Mas pode dar 14 anos para quem não invadiu? Não, mas essa é uma outra discussão que ocorre no Supremo Tribunal Federal e que deve sim ser feita. As penas têm que ser de acordo com o crime que cada um cometeu, a dosimetria está errada e, de novo, é porque foi generalizado. Então, penas gigantes acaba aplicando para todo mundo sem individualizar, da mesma forma que uma anistia ampla, geral e restrita é perigosíssima porque passa uma mensagem muito errada. Muito bem. Então, são dois erros, na verdade. O erro na dosimetria da pena e o erro da anistia. Mas é um erro que acaba justificando o outro, e sempre isso é muito ruim para a democracia. Meu querido Rodolfo Maris, o que você achou? Era uma manifestação que começou pacífica, absolutamente justificada, como disse o Leandro Ferreira, mas acabou terminando, lamentavelmente, em violência. Eu temo apenas que eles recebam 14 anos cada um. É isso que eu estou preocupado, mas eu queria te ouvir. É muito difícil, Capês. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, meus amigos de bancada. Eu faço o coro aqui, ao que disse a Mônica Rosenberg. É uma linha muito tênue, porque a gente está começando a pensar já em fazer uma associação com as pessoas do 8 de janeiro, e isso é errado, tá? É uma manifestação que acontece desde 1996. Os povos indígenas, eles ocupam ali de uma forma educada, por assim dizer. Foi a primeira vez que eles ultrapassaram ali os portões que eram tidos para eles não ultrapassarem, né? O lado do gramado do Congresso, eles deveriam ficar na parte de fora e acabaram invadindo, né, como foi também no 8 de janeiro. Mas a questão aqui é que eu não vejo a ministra Sônia Guajajara, que é uma peça fundamental, principalmente sobre esses povos indígenas, ela não se manifestar, não estar à frente, ela ficar quase que sendo uma agente secreta nesse ministério, um povo que reivindica seus direitos, mesmo estando na Constituição de 88, eu repito aqui, desde 96 ocorre essa manifestação, e sabendo que ia acontecer essa manifestação, era prudente ter ali uma ministra para estar conversando com esse povo e até para acalmar os ânimos. Agora, tentar fazer uma associação com a questão do 8 de janeiro é uma forma errada de se pensar, Capês. Muito bem. Raquel Galinatti, o que você achou também? O governo não toma providência. Cria um ministério especificamente para isso e não resolve nada, fica só perdido em narrativas. Por outro lado, o Congresso Nacional não sai da sua habitual modorra. São rápidos para os projetos que são de interesses dos deputados, mas questões importantes como essa ficam relegadas a um segundo plano. E aí acaba tendo, não justifica, mas a gente acaba até compreendendo o inconformismo dos manifestantes. Mas eu queria ouvir você, porque você é da lei e da ordem, você é delegada de polícia e uma das melhores secretárias de segurança urbana que Santos já teve. Eu quero te ouvir. Grande professor, mestre, doutor Fernando Capês, meus amigos de bancada, aliás, uma bancada extremamente qualificada hoje e, claro, a nossa sempre qualificada audiência. O que a gente percebe, claro, óbvio que as manifestações são absolutamente legítimas. É legítimo manifestar por algo, por causas e por propósitos. Quando ultrapassa o limite da legitimidade, é o que a gente presencia. São atos de vandalismo, atos que atentam realmente com a incolumidade do
patrimônio público ou a incolumidade pública. Ali houve uma neutralização da atuação e de continuidade através de armas menos letais pela Polícia Legislativa, a Polícia Militar e Federal também estavam ali no entorno, mas é necessário, após essas manifestações que deram o desenrolar de violências, distúrbios sociais e até quebra de patrimônio público, uma investigação. Será que é pura e legítima essa manifestação ou alguns outros interesses estão patrocinando essa manifestação? São realmente os indígenas nossos, nacionais, ou existem algumas organizações internacionais manipulando manifestações? Ou será que o governo federal, tão democrático e livre para debate, não aceitou as lideranças para uma conversa democrática? Então, algumas dúvidas ainda surgem e, claro, que é necessário uma investigação a respeito desses fatos. Eu gostei do que a doutora Raquel Galinatti falou, mas o Leandro parece que não gostou. Qual é o problema, Leandro? Fala aí. Não crítica nenhuma o que a doutora Raquel falou, pelo contrário. É só o seguinte, gente, não vamos confundir as coisas. Ninguém aqui está vendo cena de depredação de patrimônio, né? A gente está vendo as pessoas marchando na rua. A gente está vendo faixa de reivindicação, sabendo o que as pessoas querem. A gente viu por ações que podem até se justificar, mas que com o uso da força, por parte das forças de segurança do Congresso Nacional. Pode até se justificar por uma razão, por outra. Agora, ninguém está vendo ali manifestante, especialmente indígena, cometendo nenhum ato de vandalismo, cometendo nenhum ato de depredação do patrimônio público. Ninguém invadiu o Congresso, quebrou presente, quebrou obra de arte, rasgou quadro. Não é o que está se vendo aqui, gente. Muito pelo contrário. E a única coisa, Raquel, que eu gostaria de colocar, em relação ao que você falou a respeito do governo federal, é que, tradicionalmente, nos últimos 20 anos, a APIB dirige suas reivindicações para o Congresso Nacional. E é por isso que essa manifestação se dirigiu até lá. Este ano, inclusive, a pauta principal se associa ao tema da proteção ambiental, uma vez que a COP30, que é a Conferência do Clima, ocorre em Belém do Pará, né, na Amazônia, inclusive. Então, essas organizações, elas estão defendendo o quê? Defender os povos indígenas do Brasil ajuda na preservação ambiental, ajuda na redução da emissão de carbono, ajuda na recuperação de áreas e assim por diante. Acho que está todo mundo vendo nessas cenas que estão passando aqui que não tem nenhum manifestante quebrando nada. Rapidamente, então, Raquel Galinatti, rapidamente. As imagens mostram o contrário, Leandro. Mostram gradis sendo derrubados, invasão de linha territorial lá demarcada como pela Polícia Legislativa e também pela Polícia Militar do Distrito Federal como área reservada e o início, sim, de invasão, porque houve o rompimento de barreiras físicas e, claro, um tumulto, uma confusão generalizada, e é necessário também que se investigue se algum outro dano ocorreu de acordo com essa multidão que não respeitou a linha democrática e pacífica. Vamos colocar as suas posições. Vamos colocar as posições. Apenas só para ficar no tema específico, Leandro Ferreira. O Congresso Nacional fixou o marco temporal das terras indígenas com base na data da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 88, que é a Lei 14.701 de 2023. A deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, ela diz o seguinte: o marco temporal é uma tese anticivilizatória do país, é premiar ladrões de terras indígenas e uma derrota para toda a humanidade. Parece que a deputada não aceita a colocação, a manifestação do Congresso Nacional. Claro que não estamos aí comparando com o 8 de janeiro, foi só uma provocação, evidente, obviamente, mas foi também um ato de distúrbio, né? 2023, Capês. Sim. Se a Constituição quisesse determinar o marco temporal como sendo o dia 5 de outubro de 1988, tinha feito isso na própria Constituição e não os parlamentares de ocasião de 2023. Muito bem. Eu digo que a Constituição fez, está expresso na Constituição e o marco temporal apenas reafirmou o que está na Constituição. Mas não vamos retomar esse debate, nós estamos falando da manifestação em si, todos já comentaram.